Já estamos de volta com o Panorama 95 nesta manhã de sexta-feira, dia 10 de março. São 8 horas e 17 minutos, 8 e 17. Aos 11 anos, Enzo Diniz já participou de várias novelas e atualmente está no ar com Manduca, de Mar do Sertão, novela das 6 da Rede Globo de televisão. Filho de caicoense, Enzo também é produtor e músico. Nasceu em Sete Lagoas, Minas Gerais, mas se mudou para o Rio de Janeiro em 2019 com a mãe Gil Diniz para ter mais facilidade aí de comparecer aos testes para trabalhos. Com a novela quase chegando aí ao seu final, inclusive termina na próxima semana, Enzo conseguiu um tempinho aí na sua agenda e está visitando o Seridó, revendo os familiares aqui em Caicó e em outros municípios vizinhos, e hoje está aqui conosco, está aqui no Panorama 95. Eu estou recebendo aqui no Panorama 95 de hoje o Enzo Diniz e a sua mãe Gil Diniz, mas eu estou recebendo aqui também o Manduca, né? Não, faz parte. Enzo, obrigado, muito obrigado pela visita aqui ao Panorama 95, um prazer falar contigo. Como é que tá aí o Manduca, né? Pro finalzinho da novela, a novela tá chegando ao seu final. Como é que tá o coração aí do Manduca? Bom dia, Enzo. O coração do Manduca, né? Apertadinho. Já tá... Assim, a gente não pode contar, mas pro final ele vai ficar... Eu não posso contar, é surpresa. Mas assim, o coração do Manduca é de ver o pai de novo da lua de mel, né? Eu sou muito tímida. Gente, o Manduca, a Gil, a mãe do Enzo, né, disse aqui que o Manduca é tímido, mas é isso aí, né? Eu não sabia, a Gil inclusive revelou que a maioria dos artistas são assim, tímidos, como o Enzo, hein, Enzo? Sim. E aí? Mas tá feliz, né? Você tá feliz? Sim, eu tô feliz. Com o final da novela? Com tudo que aconteceu? Tudo que aconteceu. Enzo, você imaginava um dia ser ator e ainda por cima trabalhar em uma novela da Rede Globo Televisão? Não. Tudo começou quando eu tinha 6 anos. Eu gostava de ficar olhando a TV, olhar todo mundo assim fazendo encenação, achava aquilo o máximo. Aí um dia minha mãe chegou pra mim e perguntou: "Você quer ser ator?" Aí eu falei: eu quero. Aí meu outro irmão, ele já falou: não faz isso não, isso não é bom. Aí eu falei: não, eu quero sim, eu quero. Você aí foi firme, viu? Fui firme. Aí depois disso eu fui recebendo teste, fui aprovado, fui estudando. Aí cheguei aqui, né? Onde estamos, na Globo, Manduca. Pois é. E quais foram, Enzo, os maiores desafios para interpretar o Manduca? Os maiores desafios... Procede, por exemplo, que mesmo com raízes nordestinas, uma das exigências foi, por exemplo, aprender um sotaque nordestino, ou não? Sim, eu tive até que fazer prosódia para aprender. O que é prosódia? Prosódia é... Tipo... Como pode dizer? A gente mudar nosso sotaque para o sotaque nordestino, que é... basicamente uma maneira de interpretar, né? Isso, maneira de interpretar o sotaque nordestino. É uma professora que ensina pra gente. Ela é super gente boa, a Iris. Ela ensinou pra todo mundo que não sabia o sotaque, ela ensinou. Mas tinha que seguir o sotaque principal, que era da Isadora. Do Renato também, que é da Candoca. E você teve aí todo um suporte por trás, né? Com certeza a Rede Globo Televisão traz aí um suporte de profissionais para te ajudar, é isso? Isso mesmo. Eu tenho até uma preparadora, Cristina Bittencourt, ela me ajuda nas cenas. Ela é bem legal, uma preparadora de elenco. Me conta aqui, quem já assistiu, né, evidentemente já vai tá sabendo, mas para quem não assistiu, conta aí um pouquinho da história do Mar do Sertão e um pouquinho da sua história lá, do Manduca, do Manduca, né? Isso também. Então, como eu posso dizer, Mar do Sertão, ele começou com o Candoca e Zé Paulino, né? Eles pretendendo se casar, só que daí acontece um conflito em que Zé Paulino morre. Aí
fica todo esse mistério, se Zé Paulino morreu ou não. Só que ele não morreu. Colocaram o corpo dele no hospital, só que o vilão da novela, o Renato Góes, o Tertulinho, desliga os aparelhos, mas mesmo assim o Zé Paulino vive de volta. Aí o Zé Paulino volta 10 anos depois com todo mundo, comigo, já nascido. Só que quando ele volta, Tertulinho já tá casado com a Candoca, certo? Aí fica entre esse conflito, entre Candoca escolher Zé Paulino ou Tertulinho. Aí fica esse conflito, o Tertulinho brigando com o Zé Paulino, é toda uma loucura. E o Manduca no meio, né? Isso mesmo. Qual foi o papel do Manduca? Hã? Qual foi o papel do Manduca nessa interpretação toda? Separar os pais. Porque eles ficavam brigando. Ele não gostava disso. Ele tinha medo de escolher entre um, porque ele gostava dos dois. Aí ele ficava tentando separar. Só que aí no final deu certo. Qual Enzo, pra você, a mensagem principal que a novela quis passar para os telespectadores, para a população brasileira? O que é que a novela quis dizer? Nossa, isso é difícil responder. Uma mensagem de otimismo, de... Essa mensagem... Deixa eu trazer aqui a mãe do Enzo, né? A Gil Diniz. Gil, bom dia. É um prazer recebê-la aqui no Panorama 95. Como você falou no início, o Enzo é um pouco tímido também. E você colabora aqui com a gente. Como foi aí para você, como mãe do Enzo, vê-lo na televisão? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da 95. Deu para perceber que ele é um pouco tímido, mas como eu falei, geralmente os artistas, eles são tímidos. E ainda mais ele sendo criança, né, ele demora assim para formular as perguntas, mas é o jeitinho dele, então... Claro. Não, para ele chegar, né, a novela, ela traz essa mensagem de como toda a força que o sertanejo tem, né? Nas adversidades, eles vencerem essas adversidades e tentar ser feliz o tempo todo. E é isso que a novela trouxe. Essa novela, ela tem esses conflitos, essa questão do coronelismo, né? Daquela pessoa ser o mandante da cidade, de dominar a água, que era o caso do Coronel Tertúlio. E tinha o Timbó, com aquela simplicidade dele, sempre... Mas também tinha aquela malandragem, né? A Tereza, aquela mulher forte. Então, o núcleo do Manduca era esse. Filho de uma médica, mas que estudou com muita dificuldade, que a mãe era costureira, que é a nossa realidade aqui do Seridó, né? São pessoas costureiras, bordadeiras, artesãs. A mãe dela era uma artesã, né? Costurava. E educou muito bem a filha. Ela se formou em medicina para vir ajudar as pessoas da cidade de Canta Pedra. Então o Manduca foi criado nesse ambiente, mas com uma influência que eu não diria má, que na verdade eu torço um pouco pelo Tertulinho. Ele não é totalmente mau. Ele foi mal criado, foi mimado pela mãe Deodora, né? E ele não é mau, é tanto que ele faz as coisas, mas ele depois se arrepende. Então, mas o ponto fraco dele é o Manduca. O amor que ele tem por essa criança, porque ele viu crescer, ele cuidou. Então, assim, os conflitos que aconteceram na vida do Manduca era essa, ele ter que escolher entre os dois pais, uma coisa que ele nunca quis. Porque o Zé Paulino era o herói, que morreu tentando salvar o pai Tertulinho, que ele era um vaqueiro, mas que na cabecinha dele, quando ele volta, é como se o pai tivesse abandonado ele, que não foi o caso. Então, todos esses conflitos na cabeça do Manduca acontecem também na nossa vida real, né? Existem várias crianças que ficam nessa briga entre pais separados e tal. Mas eu acho que o Manduca deixou essa mensagem, que ser um menino bom, um menino educado, um menino obediente, bom amigo, bom filho, amoroso, bom neto. Só não gostava muito de estudar, né? Porque vivia gazeando lá, fugindo, né, Enzo? Sim.
Pois é, e a gente sempre fala aqui nessa mensagem que a novela passa para os telespectadores, né? E isso que você falou, evidentemente, é a mensagem que a novela passou para quem está assistindo. E para quem está lá, por exemplo, o Enzo, você compreende ou você entende que o Enzo também captou essa mensagem? Ele amadureceu também com o personagem? Sim, sim, porque o nosso núcleo era um núcleo muito bom. E a direção, junto com a produção, teve essa sensibilidade de como era uma novela nordestina, trazer esse elenco mais nordestino. Não sei dizer se acho que eram 20, em torno de 20 pessoas, 20 atores nordestinos. Então, assim, é muito bom, porque a novela ela agregou várias idades. Tinham atores mais velhos, mais experientes, tinha atores que estavam começando agora. Tinha crianças, que é o caso do Enzo, o caso do Miguel Venerable e do Theo Matos. Então, assim, a gente foi uma somatória de coisas. E Enzo, eu acho que ele amadureceu muito. Muito. E essa questão da concentração, é tanto que eu devia ter trazido, mas eu esqueci. Eu fiz um álbum com fotos, eu revelei as fotos e as mensagens e pedi para cada pessoa que estava naquela foto, cada ator, fazer uma mensagem, deixar uma mensagem para ele. E a mensagem que ele mais recebeu era essa, da sensibilidade que ele tinha até com o olhar. Então ele é muito sensível, ele gosta de prestar atenção, ele gosta de aprender com os mais velhos, então isso realmente amadureceu muito ele. Muito bem, deixa eu voltar aqui a conversar com o Enzo, perguntar o seguinte: Enzo, como é a repercussão para um ator da Globo, por onde você passa, né, nos locais, nas ruas, por onde já trabalhou, como é essa repercussão para você? Me diz aí. Assim, muitas pessoas me reconhecem na rua, me param para tirar foto. Eu gosto muito disso. É um sinal que as pessoas estão gostando da novela, né? Estão vendo, estão assistindo, estão gostando de mim. Acho isso tão legal. Na escola, não me reconhecem muito. Quem mais me reconhece na escola é as professoras e tal. E é isso. Inclusive tem uma turma aqui, né, que já mandou mensagem, desde cedo mandou mensagem aqui pra gente, tá dizendo o seguinte: bom dia, pergunta pro Manduca aí onde podemos vê-lo hoje, se ele vai visitar algum lugar público para podermos dar um cheiro no Enzo. Vai ter essa visitação? Hoje é sexta-feira, né? Uhum. Então, assim, toda sexta-feira a minha família, ela costuma ir pra ilha. Os quiosques da Ilha de Santana. Hoje à noite a gente vai estar por lá. Então na Ilha de Santana. Uhum. Tá, tudo bem. Gostaria de saber do Enzo quem são os ídolos dele no meio artístico e se ele já conheceu. E aí, Enzo, você já conheceu os seus ídolos? Quem são eles? Meus ídolos, eu só tenho um. Que responsabilidade. É o Tom Holland, que faz o Homem-Aranha. É ele. E na novela? Na novela é o Sérgio Guizé e o Renato Góes. Eu acho eles muito, muito, muito bons. Eu aprendi muito com eles. E com certeza já, né, fez o Resiste, Sim. já fez tudo lá com o pessoal. O Vini tá dizendo o seguinte aqui: bom dia, ótima novela, amei, sou sua fã, Enzo. Muito sucesso. A Tereza da Palma. Manda aí um alô pra Tereza da Palma. Alô, Tereza, muito obrigado. E quais são as suas, Enzo, me conta aí quais são as suas expectativas para depois da novela, né? O que é que você pensa? Certamente outros convites devem surgir, ou se já surgiu, se você puder falar aqui pra gente. Sim, eu já fiz teste para 3 trabalhos, um filme, uma série e uma novela. Pode dizer quais são ou ainda é segredo? A mamãe que sabe. A mamãe que sabe. E aí, mamãe? Não é segredo, mas como a gente está em processo de teste, né? Então, assim, a gente costuma a ficar mais em sigilo, mas não é Globoplay a série, e novela na Globo e um filme.
Aí, então a gente já fez esses 3, então a gente tá aguardando. Esperando, né? Tá esperando. O ouvinte tá dizendo o seguinte: quero parabenizar a minha amiga Gilvânia pela joia que ela deu à vida. Enzo virou um orgulho caicoense. Sou fã da mãe e do filho. A mensagem aqui é do Ney Douglas. Ai, querido, muito obrigada, Ney. Você é um querido. Querido. Muito obrigada. Enzo, agora, além da novela, você também, com certeza, tem um espaço para estudar, com certeza. Sim. Como é que estão os estudos? O que é que você pode falar aqui pra gente? Fala tudo. Tô estudando, fazendo as provas, sempre tiro nota boa, acima de 8. Eu acho muito legal estudar, minhas matérias preferidas são história e ciências. Matemática eu não curto muito. E português? Português eu gosto. Inclusive, certamente é um dos requisitos da TV Globo, né, que você mantém os estudos. Isso mesmo. Fala aí. Todo mês... Bimestre. Todo bimestre, olham, o diretor principal, ele olha meu boletim. Toda vez que eu passava perto dele, ele perguntava: e o boletim, já saiu? Eu falava: não saiu. Aí quando saía, eu já tirava foto, já guardava no meu celular, para quando ele chegasse em mim, perguntando do boletim, eu já tava. Se a gente abaixar uma nota assim, tipo, baixar -2, assim, de 10, -2, fica 8. Aí Já perguntam porque baixou. E se tirar nota abaixo da média, aí a gente tem que entrar em contato com o RH da Globo, as psicólogas, que ela já entra em contato para colocar uma professora particular para eles subirem essa nota. Eles prezam muito por essa questão de escola. Enzo só pode estudar pela manhã, porque todas as gravações são à tarde, e ele tem um limite para estar lá. Nas férias, como ele estava de férias, mas ele só pode chegar nos sets de gravações a partir das 10 horas da manhã, e ele só pode ficar lá até 7 horas, porque são 6 horas de trabalho com 1 de descanso. Então, e quando ele está em aula, ele só pode após o horário de aula dele. Então, às vezes, quando era uma semana mais corrida, tinha mais itens para serem gravados, então a gente ia buscar ele na escola. O motorista vinha, me pegava em casa, a gente passava na escola, que é pertinho da minha casa lá no Rio, e pegava ele para ir pro estúdio. Ele só pode ficar no estúdio até 9 horas da noite, mas dentro desse período que eu falei, de 6 horas, com 1 hora de descanso, que forma 7. O que é que muda, Gil, na rotina de uma criança sendo ator? Você que está em casa diariamente com ele. Olha, Geraldo, o que acontece é o seguinte: eu falo isso para todas as pessoas que me procuram e perguntam, porque eu sou muito solicitada, principalmente no direct dele, para perguntar como ele chegou até lá. Então eu falo sempre isso: teatro é para a vida. Hoje ele quer ser ator, ele fala: eu quero ser ator, eu quero continuar. Mas se ele crescer e dizer assim: não, mãe, eu acho que isso não é para mim, mas o teatro vai abrir um leque de oportunidades para ele, que o que ele quiser ser, ele vai conseguir ser com maestria. Ele vai ser um bom professor, ele vai ser um bom advogado, ele vai ser um bom médico, porque o teatro tá nele. Então o teatro desinibe. Apesar dele ser tímido, mas você vê que ele, né? Então assim, o teatro tá lá. Então, assim, o que mudou, a rotina dele não mudou, ele continua com os mesmos amigos de sempre, ele continua brincando, ele joga o videogame dele, ele desce pro play para brincar, ele vai pra piscina, ele tira notas boas. Então, o que muda é mais o amadurecimento, ele consegue escutar, ele consegue saber se comportar, chegar no lugar, saber chegar, saber sair, saber conversar, parar para ouvir um adulto, porque criança não tem paciência, mas ele já, né, ele já escuta. É um ensinamento para a vida dele toda. Para toda, com certeza. Gil, para quem tá de fora da tela, né, passa a impressão muitas vezes de que a TV é uma vida de glamour, né? De fama, de muito dinheiro, muitas vezes a impressão que passa é essa. Na realidade, é assim mesmo ou não? A gente trabalha, os atores, eles têm a questão do glamour, sim, não vou dizer que não tem, mas é um trabalho muito árduo, sabe? Porque eu tiro pelo Sérgio, pela Isadora,
Sérgio Guizé, Isadora Cruz, eles assim, é muitas horas de gravação, é muito texto para decorar. Então assim, é difícil, não é para todo mundo. Porque você sai de casa e você tem que sair daquele ambiente de trabalho, se libertar daquilo. Teve uma cena lá, por exemplo, a cena da morte da mãe dela. Ela tava assim, acabada, a morte da mãe da Candoca. Então assim, porque o ator, ele absorve toda aquela energia. É um trabalho muito difícil. Quando você fala nisso, muitos ficam pelo meio do caminho, por exemplo? Fica porque às vezes não consegue. Às vezes até a vida mesmo, a vida ela é cruel, assim, eu acho. Porque, como você falou, essa questão do glamour, às vezes sobe muito a cabeça, não vou negar. Então você tem que ter um pé no chão, os pés no chão, plantados no chão sempre, a cabeça na nuvem, mas o pé no chão. Isso que eu falo sempre pra ele. E isso é difícil. Isso é difícil, mas eu tento, por exemplo, quando eu vim pra cá, ele quer vir pra cá, ele quer conhecer as raízes dele, o negócio dele ele gosta de ficar com o irmão, ele quer ficar com a avó. Sabe, porque isso aqui é a raiz dele, é o chão dele. E lá na minha casa também, ele quer ficar com os irmãos, ele gosta de brincar com os irmãos, ele quer ficar com o pai. Então, essa é a base dele, criança, e eu falo isso sempre para todo mundo. Esteja ele sempre com você. Aí todo mundo, você vai emancipar o Enzo com 16 anos? Não, eu não vou emancipar. Eu vou acompanhar até o dia que eu puder acompanhar, porque eu sou a base dele. Então, isso eu aconselho para todos que querem estar entrando no meio. Não, acompanhe, fique de perto, ensine, converse, bata o texto com ele, incentive. Mas eu faço tudo o que eu posso fazer, que eu não tive condições de fazer, eu faço por ele. Ele faz aulas de teclado, de violão, de guitarra, ele faz teatro, ele estuda, ele lê. Eu faço tudo que eu posso para ele saber que ali eu tô dando o suporte. Mas é difícil, não é fácil não. Muitos ficaram pelo caminho também. Por falar em suporte, existem suportes psicológicos para um ator mirim? Ou o Enzo, por exemplo, consegue se desligar do papel do Manduca facilmente na vida real? Ele consegue porque não é uma realidade que ele vive assim, né? Então, o Manduca, tem muito do Enzo, mas assim, no cotidiano não. Porque o Manduca, fala aí um pouquinho, o Manduca era um menino livre, né, Enzo? Sim, o Manduca é um menino livre, ele gosta muito dos amigos dele, ele é super fiel. Mas você vive mais em casa. Eu vivo mais em casa, o Manduca ele vai pra rua pra brincar com o Joca, com os amigos dele. Mas eu fico no prédio, brinco no play, jogo videogame. Já o Manduca não, ele vive mais livre, assim, mais solto. E o suporte que ele tem psicológico é lá na Globo mesmo. Tem psicólogos, né, Enzo? Sim. Que agora no final ele faz uma bateria de entrevistas antes de pegar o personagem. Antes de assinar o contrato, ele faz uma entrevista, a psicóloga conversa com ele. E no final agora, né, Enzo, você conversou com ela, o que é que ela perguntou pra você? Ela perguntou sobre o que aconteceu ao redor da novela, tipo, em torno da novela, o que eu tinha achado, se foi uma experiência boa. Perguntou também como é que estavam minhas notas, falei que estava tudo bom, mostrei o boletim. E é isso. E deixou a porta, disse assim, isso não é um adeus, isso é um até breve. Porque você vai voltar e a gente vai estar aqui batendo papo. Tem uma sala de jogos lá, ele chega, ele joga. Tem uma televisão que passa desenho. Então a estrutura para criança dentro da Globo é uma estrutura muito boa. Muito boa mesmo. Na sua opinião, você que conhece o Enzo mais do que todos nós, estamos diante aí de um ator com carreira promissora enquanto adulto, por exemplo? Sim. Na sua opinião? Sim, a essência do ator é você saber, você ter o dom e você deixar se lapidar.
E ele tem esse querer, essa vontade de beber mais aquela Ele fonte. está aberto a... Ele está perto. Ele, quando não está gravando, estava assistindo as cenas sendo gravadas, vendo os atores em cena, vendo o Zé de Abreu, vendo a comédia com o Helder Rodrigues. A gente gostava muito de assistir, de ver as cenas sendo gravadas. Isso para ele foi assim, foi uma escola. A novela para ele foi uma escola. Muito bem. Manduca, tem as mensagens aqui da turma, que é noveleira, e disse o seguinte: não deixe de mandar a minha mensagem. Bom dia, aqui é o Robson de Ouro Branco. Diga ao Manduca que assista a novela todos os dias. Sou fã dele. E pergunto como é o relacionamento dele com o Timbó. E aí, Robson, tudo bem? O Timbó, ele é uma maravilha, o Henrique Dias, né? Ele é muito engraçado. Ele gosta muito das crianças, ele sempre brinca com a gente. Ele é um amor de pessoa. Ele é muito legal. Muito bem. Bom dia, sou fã desse menino. Minha filha está aí na rádio, Luana. Peço que tire uma foto com ele, já que eu não posso ir aí. Daqui a pouco o Manduca atende a turma que está lá fora ali, já esperando. A outra mensagem diz o seguinte: deixei uma lembrancinha para o Enzo, para o Manduca, na casa da avó dele. Diga aí que estou na escuta. A Rosi Gugel disse que deixou uma lembrancinha para você na casa da sua avó. Então daqui a pouco você vai conferir essa lembrancinha. Pessoal, eu quero agradecer imensamente a participação de vocês aqui no Panorama 95. Dizer aqui que a Jusileide e a Zuleide estão ouvindo também a nossa entrevista. Enzo, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Panorama 95. Sucesso para você. Desejo que você tenha aí bons ventos, uma carreira promissora pela frente, se você de fato seguir como ator. Desejo muito sucesso, muita sorte para você e obrigado pela participação aqui no Panorama 95, sem contar o que vai acontecer na semana que vem, mas tem muitas emoções para a semana que vem ainda? Tem, muitas emoções. Prepare o lenço. Olha aí a dica do Manduca. Fazer muita gente chorar. Preparem o lenço, vocês que estão ouvindo, estão assistindo aí a novela Mar do Sertão. Enzo, brigadão, viu? Muito obrigado. Queria agradecer pelo carinho que vocês estão recebendo aqui comigo. Muito obrigado por tudo. Tchau, tchau. E Gil, obrigado e até uma próxima oportunidade, Gil. Obrigada. Só agradecer. Antes da gente encerrar aqui, só falar do Instagram, né? O Instagram do Enzo, fica à vontade. O Instagram do Enzo é o @Enzo Diniz Oficial. E a gente gosta, né, de receber carinho por lá. E a gente responde sempre que pode. Inclusive daqui a pouco a gente está indo fazer uns stories lá no armazém em São Francisco. Acho que convidou ele para ir lá. Quem quiser convidar também pra gente dar uma passadinha, né, Enzo? Sim. É só falar no Instagram. Muito bem, nós conversamos com o Enzo Diniz, o Manduca, da novela Mar do Sertão.